Queridos, é uma coisa interessante nós raciocinarmos a respeito disso, porque, sinceramente, eu creio em profecia, eu ministro profecia eventualmente, eu creio na orientação da palavra, na orientação sábia de meditações bíblicas que são para o nosso dia a dia, mas há uma questão fundamental. Eu não posso chegar, eu já vi gente fazendo isso, Deus, que farei hoje? Tomarei café com leite ou Nescau? Comerei pão ou bolacha? Isso não existe. Aí eu conversei e falei, chefe, que essa pergunta aqui é uma pergunta que a pessoa está angustiada. Ele disse o seguinte, essa pessoa entregou a vida inteiramente para mim? Ou entregou. Então ela está andando comigo e num caminho que sou eu. Ora, o meu caminho só oferece resultados positivos. Porque o caminho do justo é como o romper da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é o seguinte, tudo que a pessoa fizer andando comigo e em mim, o que vai acontecer? Prosperará. Então a questão é muito simples. Eu entrei pela porta que é Jesus. O meu pastor vai nessa direção, eu vou atrás dele. Mas espera lá, será que o pastor hoje não está meio fora de lógica? Será que ele não se perdeu? Eu acho que tem um riacho legal do lado de lá. Ele está indo para o outro lado, mas eu não vou seguir o meu pastor. Queridos, a palavra acabou de nos dizer de uma forma bem tranquila o quê? Se você quer realmente pertencer a Jesus, ser ovelha de Jesus, você precisa andar como ele andou. E aqui diz que é em amor. Eu nunca vi. Eu já vi umas coisas esquisitas. Eu era muito novo, daí eu resolvi cercar um gato. Nunca façam isso. O gato deu um pulo em cima de mim com todas as unhas e dentes. E o gato é um ser insignificante, né? Eu peso 97 quilos, naquele tempo pesava menos. E o gato deve pesar uns 3. E ele não quer saber, ele ataca mesmo. E são muitos os seres que atacam, que são agressivos. Agora, ovelha atacar, isso não existe. Por quê? Porque o comportamento da ovelha é idêntico àquele de Jesus. Andar como ele andou. Lá no livro de Isaías, de novo, Isaías, ele comparece várias vezes aqui. Isaías 53 diz: como a ovelha muda que segue para um matadouro, ele não abriu a sua boca. Queridos, eu tenho a impressão, e eu tenho às vezes observado, e até aconselhado pessoas, andar com Jesus é depender dele, é deixar com ele. Nós muitas vezes nos complicamos na nossa vida, lá em casa, no trabalho, na escola, em tantos lugares, porque no momento em que nós tínhamos que ficar quietinhos e dizer, deixa que o chefe vai cuidar para mim, eu estou seguindo meu pastor, eu começo a discutir a questão, eu começo a brigar, eu começo a questionar, eu começo a murmurar. Esse tipo de procedimento desqualifica a ovelha e ela passa a fazer as coisas do jeito dela. Então o que acontece? Ela se prejudica. Andar como Jesus andou, aí vem uma coisa que eu acho que é até muito forte. Jesus se comportou como uma ovelha muda, e deve ser esse o procedimento. Eu sei menos ainda de ovelhas que vão ser mortas, mas aparentemente, se muitos seres se debatem e lutam, quando as ovelhas eram levadas para o sacrifício tão comum em Israel, eles provavelmente não tinham nenhum tipo de reação. E ele diz, Jesus se comportou como ovelha muda, que ofereceu a sua vida por mim e por você, atendendo uma determinação de Deus. Ora, se eu estou no caminho, dirigido pelo meu pastor, eu não vou ficar questionando como é que está o terreno, onde que eu estou indo, se ele é o meu pastor e vai me levar para onde eu preciso ir. Então eu não preciso ficar discutindo, questionando, perguntando, fazendo nada. Jesus, lá no mesmo texto aqui de João, no capítulo 10, ele diz nos versos 3 e 4, este é o porteiro que abre, e as ovelhas ouvem a sua voz,
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Queridos, eu não estou sendo absolutamente radical, eu não estou aqui dando bronca em ninguém, não. Mas é uma coisa impressionante como é tão fácil para as pessoas, para mim, para qualquer um de nós, não nos dedicarmos a ouvir a voz de Deus e realmente entender que é a voz de Deus e segui-lo. Se a palavra, a informação divina é legal, daquela que eu gosto, essa é a voz de Deus mesmo, que glória. Aí de repente Deus fala, sabe tal coisa? Você não faça isso. Sabe tal coisa? Você mude de comportamento. Você fala, mas Deus, aí não dá. Porque realmente, Ele, Jesus, diz, as ovelhas reconhecem a sua voz e entendem o que Ele está dizendo. Nós nessa noite estamos aqui para o quê? Para aprendermos de Deus. Para buscarmos a Deus, para recebermos dele aquilo que nos é necessário. Agora eu não posso chegar aqui e falar, opa, legal, aqui eu vou dar uma de ovelha, vou receber aqui o meu pasto verde, meu riozinho, levar para casa. Não tem jeito. Todo dia eu preciso um pasto novo. Todo dia eu preciso uma água corrente. Quem é que vai me levar para isso se ontem eu comi o dia de ontem? O dia de ontem acabou. Eu preciso de um novo. E como é que eu posso obter isto? Seguindo exatamente a voz do meu pastor. Agora vejam bem, ouvir a palavra de Deus é um negócio fácil, legal. Porém, o nosso querido amigo Tiago, ele diz primeiro capítulo da sua carta, no verso 22, ele diz assim, e sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu próprio rosto no espelho e fica por isso mesmo. Ou seja, ele contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Queridos, o salmista que afirma que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que eu terei verdes pastos e terei águas tranquilas, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sei que as bênçãos são até simples. Bênçãos de Deus são um negócio tão abundante que a gente às vezes pensa, está sobrando bênção, aí está caindo chuva de bênçãos. Mas viver em bênção significa viver no caminho abençoado que é Jesus. Significa ouvir a sua voz. Significa comportar-se da maneira que ele se comportou. Ou seja, ninguém vai subir na cruz, ninguém vai passar pelo que ele passou. Nós já temos isto feito por ele. Mas nós temos que viver em amor, em objetivos espirituais profundos. Queridos, como sempre, as minhas mensagens são curtas, mas só recapitulando um pouquinho. Jesus, é claro, eu sou muitas coisas, mas eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas entram pela porta que sou eu e me seguem. E porque elas me seguem, elas encontram pastagem, elas encontram paz, elas encontram bênção, elas encontram prosperidade. Isso tudo que nós estamos falando é tão comum hoje em dia você falar em prosperidade, autoajuda, não sei o que lá, isso é meio bobagem. Agora, andar com Deus é alguma coisa que realmente traz retorno. O nosso querido Salomão diz que o andar com Deus, o servir a Deus, é alguma coisa que enriquece e nunca acrescenta dores ou sofrimentos. Ninguém veio aqui essa noite para ouvir uma mensagenzinha, tal, legal, vou embora para casa, amanhã eu estou por minha conta. Se quiser estar por sua conta, o problema é o direito seu. Mas você deve sair aqui dessa noite sabendo que cada coisa que vai acontecer, desde sua viagem até em casa com o carro, e amanhã no trabalho, e na escola, e na família, e no lar, eles vão depender
de realmente você estar como ovelha, que Deus não somente cuida no genérico, mas Ele pega uma por uma, vai buscar onde for que você estiver e lhe dá todo o retorno.